Olá pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade então ao material de apoio, né, do e-book resumo sobre as 5 lições de psicanálise. Né? O material de apoio e os vídeos vão estar somente disponíveis aqui na comunidade privada, né, na leitura psicanalítica. O e-book vocês podem ter encontrado ele em algum material de divulgação aí e também aqui dentro da comunidade também. Vamos seguir o mesmo esquema dos grupos de estudo, né? Então eu vou lendo o material do e-book aqui e vou pontuando algumas colocações aí para servir como apoio a todo o material. Vamos lá então? Na quarta lição de psicanálise. Freud inicia a quarta lição mencionando algo surpreendente sobre os sintomas e a vida erótica dos doentes, onde o exame psicanalítico nos mostra que os desejos patogênicos são de natureza dos componentes instintivos eróticos e afirma que as perturbações do erotismo têm uma enorme importância na influência que levam as pessoas à moléstia. Então, aqui na quarta lição, a gente tem o polêmico Freud, né, que trouxe essa questão da sexualidade infantil, né, sexualidade perante os seres humanos. E é interessante que Darwin, né, na teoria da evolução, também traz também essa questão, né, referente à sexualidade, né, só que pelas vias biológicas. E o Freud traz isso pelas vias psicológicas. No fundo, somos apenas mais um ser da natureza. E é isso que o Freud traz. E essa questão da sexualidade, no sentido amplo, ela tem um grande peso sobre o ser humano, porque o ser humano é mais uma espécie no planeta. Né? Então, esse é o entendimento que a gente tem que ter. A gente vê muita piadinha, né? Muito pessoal faz brincadeira aí, né, com essas questões freudianas, só que quando a gente para olhar isso a fundo, isso faz um enorme sentido, viu, pessoal? É importante, os pilares centrais aí da teoria. Aí foi aqui que o Breuer também começou a se desviar, né? Porque tinha certo respeito na comunidade médica. A comunidade médica caiu em peso contra o Freud. Imagina, em 1905, Freud traz essa questão da sexualidade infantil. Né? Hoje, quem não tem conhecimento assusta um pouco. Imagina isso em 1905, numa outra sociedade, numa outra época. Né? Então, é importante ter em mente isso também. Então, não foi tão fácil para o Freud trazer. Continua trazendo que já é sabido que muitos não acreditam nessa afirmação e o julgam por seu exagero na participação etiológica do fator sexual. Porém, a experiência mostra que outros fatores podem, no máximo, reforçar a ação do elemento sexual, mas nunca substituí-lo. Então, os fatores sexuais são talvez importantes, aí, né, os mais importantes na condição humana. Né? E é uma sexualidade ampla, viu, pessoal? Não quer dizer que é sacanagem, é isso que a gente tem que ter essa diferenciação. Então, muitas pessoas acham exagerado do Freud, mas ele enfatiza isso aí, né? Muitos fatores potencializar ou reforçar a ação do elemento sexual, mas não substituí-lo. É mencionado que os doentes em nada facilitam o reconhecimento dos fatores sexuais, uma vez que procuram por todos os meios ocultá-los, pois, no mundo, nenhuma pessoa pode manifestar seu erotismo perante todos livremente, e que durante o tratamento, quando o paciente se sentir à vontade, poderá manifestar seus impulsos sexuais sem o manto da mentira perante o analista. E é aqui que a resistência bate forte, né? A pessoa não reconhece, não admite seus próprios desejos, né? Sua própria sexualidade, né? Suas próprias formas ali de funcionamento. Né? E aí começam as mentiras, começam as substituições, que não é maldade, mas sim defesas. Em seus relatos, Freud nos traz que o trabalho da análise nem sempre fica aos episódios contemporâneos da doença e se estende até a puberdade ou a infância do doente. E, diante desses fatos, é possível constatar acontecimentos determinantes da doença ulterior, onde restos dessas lembranças traz o poder de afastar os sintomas, ou seja, desejos reprimidos e duradouros da infância emprestam força à formação dos sintomas, sendo que esses desejos infantis precisam ser reconhecidos em sua generalidade como sexuais. Então, é a bendita sexualidade infantil que o Freud traz para a gente lá nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade e complementa também em outras obras aí. Neste momento, Freud confessa que está ciente do espanto de todos. Existe uma sexualidade infantil, né, onde o instinto sexual não nasce na puberdade como muitos acreditam, e a criança possui, desde cedo, instintos sexuais em uma rica evolução de etapas rumo à sexualidade normal do adulto, e menciona que é preciso uma certa arte para não percebê-la, e que se formos honestos conosco, por uma autoanálise, revisão e interpretação das recordações infantis, chegaremos a outras convicções. Né? Então, ser honesto consigo mesmo já é um bom caminho aí para praticantes da psicanálise. O que a gente confunde é que a sexualidade infantil ela não é genital, né? Ela passa por outras fases, né? Então, fase oral, fase anal. A gente vai fazer também um conteúdo sobre isso posteriormente aqui na comunidade também. Né? Então, ela vai se movendo pelas zonas erógenas do corpo. O adulto, por estar na fase genital,
ele vai ter apenas essa visão. Então, quase tudo flui para a visão genital no adulto, porque o adulto está na fase genital. A criança não. Então, ela flui por outros caminhos ali, mas ainda assim é uma sexualidade. Isso que é importante a gente ter em mente. Visando explicar todo o processo complexo da sexualidade infantil, antes de tudo, esta é independente da função procriadora, ou seja, não é genital, e serve para dar sensações agradáveis que classificamos como prazer sexual, sendo que determinadas partes do corpo infantil, como órgãos genitais, a boca, o ânus, etc., serão responsáveis por essas sensações. E menciona que, como nessa primeira fase sexual da vida, a satisfação é alcançada com o próprio corpo, dá-se o nome de autoerotismo. É a própria criança satisfazendo ela mesma, né? Produzindo um prazer nela mesma. Então, essa que é o grande diferencial aí, né, da sexualidade infantil. Ela não é genital, mas ainda assim há prazeres que andam pelo corpo. Certas partes do corpo, mediante estimulação, causam sensações agradáveis, onde as chamamos de zonas erógenas. E a diferenciação do sexo ainda não está definida, levando toda criança a uma parcial posição homossexual. Então, ela tem prazeres ali com ambos os sexos. Onde a vida sexual desordenada, porém rica, onde cada impulso isolado se entrega à satisfação. Caminhará, né, futuramente aí, em duas direções. Lembrando, pessoal, aqui não é genital, a gente precisa ter essa visão, olhar como uma criança. Então, não é sacanagem, não é safadezas, brinca por aí, mas é um certo tipo de prazer inocente, vamos chamar assim, por outras vias que a criança vai sentir. Então, a criança, ao mamar, ela sente prazer. Então, fase oral. Ela tem prazer nas mucosas orais ali. Então, na próxima fase, a criança, ao aprender a fazer ali o seu cocôzinho, ela vai sentir um prazer. São sensações agradáveis, mas que são prazeres ali sexuais amplos, né? Não genitais, são amplos. Então caminhará em duas direções, sendo que no final da puberdade o caráter sexual definitivo estará formado, né? Então já teremos um adolescente, e uma direção será o domínio da vida sexual genital colocado à disposição da propagação da espécie. Então o adolescente partindo para a vida adulta, esse é um caminho. E na outra o objeto irá repelir o autoerotismo, querendo satisfazer-se na pessoa amada. Então são os caminhos aí que a sexualidade infantil pode encontrar no adulto, considerado aí, por assim, bem delicado essa palavra também. Pode acontecer que nem todos os impulsos parciais se submetam à soberania genital e estabeleça o que chamamos de perversão, e que pode substituir a finalidade sexual normal pela sua própria. Assim, a propensão para a neurose pode provir da perturbação do desenvolvimento sexual. Então, se não seguir esses caminhos que nós mencionamos acima, né, do ser humano dito normal, vai estabelecer o que chamamos de perversão, que vai ser uma satisfação que não visa a procriação da espécie, e vai se substituir pelas suas próprias regras, independente de quem seja ou do que seja, então, pelas suas próprias regras. E aí a gente começa a ter um leque, né, bem diversificado ali de satisfação. Muitas coisas confusas, muitas coisas desrespeitosas. Então, você vê que, né, a propensão para a neurose pode provir dessa perturbação no desenvolvimento sexual. Freud nos diz também sobre o seu amplo uso da palavra sexualidade e que todos deveriam ter isso em mente, muito além da capacidade procriativa, levando em conta toda a extensão desde a sexualidade infantil até a vida sexual adulta, sendo esta visão adotada por todos os psicanalistas. Então, sexualidade, viu, pessoal, dentro da psicanálise é amplo, né? Não é apenas o sexo genital, igual a gente tem costume, né, de falar ou de pensar. Então, é uma coisa ampla, né? Então, você, por exemplo, quando se satisfaz tomando um sorvete, a gente pode olhar que há uma certa sexualidade ali. Vamos dizer, não é nada de sacanagem, nada distorcido, nada das intenções, mas é algo naturalmente humano. Ainda frisando a sexualidade infantil, Freud menciona que a criança toma ambos os genitores e depois um deles como objeto de seus desejos, e que, em geral, o incitamento vem dos próprios pais, tendo a ternura como um caráter sexual, inibido de suas finalidades, onde o pai tem preferência pela menina e a menino, onde o menino deseja a menina da mãe, sendo todos dessa dinâmica envolvidos em ternura, mas também de hostilidade. Triangulação edípica, que futuramente a gente vai falar também com maior profundidade, mas é algo que vem sendo incitado pelos próprios pais. É natural, né? Então, pela mãe. Então, essa dinâmica vão deixar marcas aí por toda a vida também. Marcas, né, não só de ternura, mas também de hostilidade. Finalizando a exposição sobre a sexualidade infantil, Freud menciona que é absolutamente normal que a criança tome seus pais como objeto da primeira escolha amorosa e que, posteriormente, em uma relação saudável, esses serão abandonados e virão apenas como modelo,
passando a ligação da libido deles para pessoas estranhas, e termina trazendo para o tratamento psicanalítico como um aperfeiçoamento educativo destinado a vencer os resíduos infantis. Os pais serão os modelos, né, de muitas outras coisas na vida. E modelos, o pessoal, não são exemplos, né? Então o modelo é algo mais profundo, né? Em algum momento as crianças, conforme vão tendo seu desenvolvimento, vão abandonando esses modelos e vão passando a viver as suas próprias vidas, mas ainda com base nos seus pais. Ok, pessoal? Então agradeço quem acompanhou até aqui. Vamos finalizar então a quarta lição e depois a gente dá continuidade aí no material de apoio da quinta lição. Obrigado.